Você sabia que a famosa batalha no deserto ocidental durante a Segunda Guerra Mundial não foi apenas sobre areia e tanques? Era uma verdadeira guerra pela energia que movia as máquinas de guerra. Erwin Rommel, o estrategista lendário da África do Norte, enfrentou uma luta impossível: sustentar um exército mecanizado com recursos praticamente inexistentes. O combustível, essencial para a vitória, se tornou o maior inimigo do eixo. E acredite, o que aconteceu lá pode mudar tudo o que você sabe sobre a guerra. A entrada da Alemanha na África, em fevereiro de 1941, sob a égide da Operação Sonnenblume, ou Girassol, não tinha ambições grandiosas de Berlim. Originalmente, o Afrika Korps era uma força expedicionária destinada a salvar o colapso italiano após as humilhantes derrotas contra os britânicos. A missão de Rommel era meramente defensiva: proteger a Tripolitânia e impedir que o eixo fosse ejetado do continente. No entanto, Rommel, o visionário da guerra de movimento, transformou uma missão defensiva em uma ofensiva audaciosa que redefiniu os parâmetros da guerra no deserto. O sucesso inicial dependia inteiramente da velocidade e da mobilidade, qualidades que exigiam um fluxo constante e ininterrupto de gasolina e óleo diesel, um recurso que o Terceiro Reich mal podia poupar na Europa, muito menos projetar sobre o traiçoeiro Mediterrâneo. A frota de Rommel consistia em grande parte de tanques leves e médios, o Panzer III, e em menor número, o Panzer IV. O Panzer III, o carro-chefe da invasão, era movido por um motor a gasolina Maybach HL-120 TRM, um motor potente e relativamente complexo, que consumia vorazmente 1,5 galão americano de combustível para cada milha percorrida em terreno plano, e dramaticamente mais em areia movediça e dunas. Para um corpo de exército de aproximadamente 40.000 homens, 10.000 veículos motorizados e centenas de tanques e canhões autopropulsados, o consumo diário de combustível operacional era de centenas de toneladas métricas. A logística alemã, afinada para as redes ferroviárias da Europa Central, não estava preparada para o vazio geográfico do deserto ocidental. O ponto de desembarque principal, o porto de Trípoli, ficava a mais de 1.000 milhas da linha de frente em El Agheila. A substância vital era então transportada por caminhões que, eles próprios, queimavam uma porção considerável do precioso líquido apenas para chegar ao destino. A areia, onipresente, era o inimigo silencioso. Ela se infiltrava nos filtros de ar e óleo, transformando o lubrificante em pasta abrasiva que corroía os motores, aumentando ainda mais o consumo e a taxa de avarias. A manutenção constante e a reposição de peças, atreladas ao fornecimento de combustível, criaram um ciclo vicioso de dependência e escassez. A estratégia de Rommel, a epítome da Blitzkrieg adaptada ao deserto, baseava-se na surpresa e na rápida exploração das lacunas inimigas. Entre março e maio de 1941, ele lançou uma série de ataques que empurraram os britânicos de volta à fronteira egípcia, culminando no cerco de Tobruk. Esta velocidade, que lhe valeu o apelido de Raposa do Deserto, era mantida através de um risco calculado e insustentável: a dependência de suprimentos capturados, tanques abandonados, depósitos de munição e, crucialmente, barris de gasolina britânica e italiana tornaram-se o oxigênio da ofensiva. Contudo, essa tática funcionava apenas enquanto a ofensiva estivesse em pleno vapor e os depósitos inimigos fossem ricos e acessíveis. Assim que a frente se estabilizava, ou as linhas de comunicação se estendiam além de 600 milhas, a máquina alemã engasgava. A natureza do combate no deserto apresentava desafios únicos que amplificavam exponencialmente a crise de combustível. Diferentemente das campanhas europeias, onde as forças podiam se abrigar em vilas, florestas e terrenos acidentados, o deserto era um vazio implacável. Não havia infraestrutura para aproveitar, nenhuma rede ferroviária para transportar suprimentos, nenhum sistema de estradas pavimentadas para facilitar o movimento de comboios. Cada quilômetro avançado exigia que os alemães construíssem sua própria cadeia logística do zero,
e cada metro dessa cadeia consumia o precioso combustível que deveria estar alimentando os tanques na linha de frente. O calor do deserto era um multiplicador de força para os problemas logísticos do eixo. Durante os meses de verão, as temperaturas no interior dos tanques podiam atingir 70 graus Celsius, transformando os veículos blindados em fornos de aço. Os motores superaqueciam constantemente, exigindo períodos mais longos de resfriamento e consumindo mais água e óleo lubrificante. A evaporação era um inimigo invisível, mas devastador. Barris de combustível armazenados ao ar livre perdiam uma fração significativa de seu conteúdo simplesmente pela exposição ao sol escaldante. Os soldados alemães relatavam que podiam literalmente ver os vapores de gasolina se elevando dos recipientes de armazenamento, cada molécula evaporada representando uma fração de mobilidade perdida para sempre. A qualidade do combustível também se deteriorava rapidamente sob o calor extremo. A gasolina de alta octanagem necessária para os motores Maybach dos Panzers era particularmente sensível à degradação térmica. Quando exposta a temperaturas extremas por períodos prolongados, ela perdia suas propriedades de combustão ideais, resultando em menor eficiência do motor, mais detonações prematuras e, consequentemente, maior consumo para a mesma distância percorrida. Os mecânicos do Afrika Korps tornaram-se especialistas improvisados em química de combustíveis, tentando desesperadamente preservar a qualidade do precioso líquido através de técnicas de armazenamento improvisadas, enterrando barris na areia ou cobrindo-os com qualquer material refletivo disponível. A questão da água, embora não seja combustível no sentido literal, estava intrinsecamente ligada ao problema do combustível. Os motores a combustão interna dependem de sistemas de resfriamento que, no clima desértico, consumiam quantidades prodigiosas de água. Cada tanque Panzer, 3 ou 4, transportava não apenas combustível, mas também reservatórios de água para o sistema de resfriamento. Quando esses reservatórios se esgotavam, o que acontecia com frequência alarmante, os motores eram forçados a operar em temperaturas perigosamente altas, acelerando o desgaste e, muitas vezes, resultando em falhas catastróficas. Um motor fundido por falta de água de resfriamento era tão efetivo quanto a falta de gasolina em tornar um tanque inútil. A logística do eixo tinha que transportar não apenas combustível, mas também água em quantidades industriais. E os caminhões que transportavam água estavam, naturalmente, consumindo o combustível que deveria estar indo para os tanques de combate. O Mediterrâneo transformou-se no gargalo logístico mais crítico de toda a guerra. O combustível precisava ser enviado dos portos italianos de Nápoles ou Taranto e cruzar centenas de quilômetros de mar aberto até Trípoli, ou, posteriormente, Benghazi. Esta rota marítima estava sob a vigilância constante da Força Aérea Real, baseada no Egito, e, mais crucialmente, dos navios de guerra e submarinos da Marinha Real, operando a partir da ilha de Malta. Malta, um pequeno rochedo estratégico, era um espinho cravado na garganta do eixo. De lá, os britânicos lançavam ataques coordenados contra os comboios de suprimentos. Mais do que isso, a inteligência ultra, proveniente da decifração dos códigos Enigma, fornecia aos aliados a programação exata dos comboios, incluindo suas rotas, cargas e horários de partida. A proporção de perdas era devastadora. Enquanto em 1941, as perdas de suprimentos do eixo podiam ser controláveis, atingindo cerca de 10 a 15%, em meados de 1942, em certos meses críticos, mais de 30 a 40% dos suprimentos essenciais, incluindo a quase totalidade de certos carregamentos de combustível, eram afundados no caminho. Navios-tanque italianos, frágeis e insuficientemente escoltados pela Regia Marina, tornaram-se alvos preferenciais. Sem o combustível, tanques e caminhões paravam, transformando unidades móveis em alvos estáticos e a vanguarda blindada de Rommel em sucata inerte sob o sol escaldante. Para Rommel, cada barril afundado significava uma manobra abortada, um flanco vulnerável
ou pior, a incapacidade de recuar taticamente. O general Ludwig Cruvel, comandante do Afrika Korps, frequentemente enviava relatórios desesperados a Roma e Berlim, enfatizando que não era a falta de bravura ou capacidade tática que ameaçava o sucesso, mas sim a ausência da matéria-prima para alimentar o motor da guerra. Apesar das tensões logísticas crônicas, Rommel conseguiu um feito notável com a Batalha de Gazala, em maio de 1942. A estratégia alemã envolvia um vasto flanqueamento ao redor das posições defensivas britânicas, apelidadas de Caixas do Caldeirão, exigindo um gasto colossal de combustível para mover todo o corpo blindado através do terreno difícil e inexplorado. Essa vitória culminou na captura espetacular de Tobruk em 21 de junho de 1942, um porto fortificado que os aliados haviam defendido com ferocidade no ano anterior. A queda de Tobruk não foi apenas um golpe psicológico para os aliados, foi um oásis de suprimentos para o eixo. Rommel tomou 5.000 toneladas de combustível e mais de 2.000 veículos, um tesouro que lhe deu um alívio momentâneo e a oportunidade de tomar a decisão que se provaria fatal: não consolidar, mas avançar. Contra a lógica logística de seus próprios quartéis generais e impulsionado pela crença de que a vitória total estava ao seu alcance, Rommel decidiu ignorar os requisitos de reabastecimento. Ele acreditava que a perseguição implacável dos aliados em retirada não lhes daria tempo de se reagrupar, e que o objetivo final, o Canal de Suez, estava a apenas um passo. O plano, conhecido como Operação Aida, exigia um avanço imediato de mais de 400 milhas adicionais, de Tobruk até a área de El Alamein, a última posição defensiva antes de Alexandria e o Nilo. A pressão psicológica sobre os aliados, que haviam perdido vastas quantidades de material, parecia justificar o risco. Entretanto, as forças alemãs e italianas que avançaram para El Alamein, no final de junho, estavam no limite da exaustão mecânica. O esforço contínuo havia destruído a coerência de suas unidades blindadas. O consumo de combustível durante a ofensiva de Gazala e a subsequente perseguição havia sido tão alto que os Panzers chegaram à sua linha de partida final com apenas a quantidade mínima para operações limitadas. Os caminhões de reabastecimento, operando em rotas estendidas e sob bombardeio aéreo constante da Força Aérea Real, que, ao contrário da Luftwaffe, operava de bases seguras e bem abastecidas no Egito, não conseguiam fechar o ciclo. A areia fina do deserto, conhecida como fesh-fesh, agia como uma esponja na mobilidade e nos motores. A urgência de combustível não era mais uma questão estratégica de manobra, mas uma questão tática de sobrevivência. Sem a gasolina de alta octanagem, os tanques não podiam manobrar. Sem o diesel, os caminhões não podiam mover os abastecimentos, o exército estava literalmente parado, observando o inimigo se fortalecer à sua frente. A primeira batalha de El Alamein, travada em julho de 1942, marcou o ponto de inflexão decisivo. Rommel chegou ao limite da sua capacidade de projeção de poder. O campo de batalha de Alamein era significativamente diferente do deserto aberto que ele havia explorado anteriormente. Flanqueado ao norte pelo Mar Mediterrâneo e ao sul pela intransponível depressão de Catara, o espaço para manobra era severamente limitado. O gênio de Rommel estava em seus flancos amplos. Aqui, ele foi forçado a um confronto frontal, o que tornava a mobilidade e, consequentemente, o combustível ainda mais crítica. O confronto revelou a fragilidade logística do eixo, em contraste com a crescente resiliência aliada. Rommel contava com cerca de 50 a 60 milhas de suprimentos transportados por dia para sustentar uma linha de frente que exigia reabastecimento contínuo. Suas unidades blindadas, que deveriam ser a ponta de lança, estavam frequentemente paralisadas, obrigadas a racionar até o último litro. Relatos da época descrevem Panzers operando em intervalos de 20 minutos de motor ligado, apenas para conservar o pouco combustível que tinham. Enquanto isso, o 8º Exército Britânico, sob o comando inicial de Claude Auchinleck,
e posteriormente Bernard Montgomery, podia contar com uma linha de suprimentos incrivelmente mais curta e segura, vinda diretamente dos portos egípcios de Alexandria e Porto Said, apoiados por comboios maciços que cruzavam o Atlântico e o Cabo da Boa Esperança. O contraste no volume de material era chocante. Em julho, enquanto Rommel recebia menos de 50 mil toneladas de suprimentos por mês, e a maior parte era comida e munição, não combustível, os aliados estavam recebendo mais de 250 mil toneladas, um diferencial de 5 para 1 que só aumentaria. O combustível, especificamente, chegava aos aliados em navios-tanque dedicados e era armazenado em vastos depósitos subterrâneos, imunes aos ataques aéreos limitados da Luftwaffe. Essa disparidade permitia aos aliados não apenas sustentar suas posições defensivas, mas também realizar operações ofensivas maciças e repetidas, visando exaurir o eixo. As tropas alemãs e italianas, mal abastecidas, lutavam sob um calor opressor. Temperaturas frequentemente ultrapassavam os 45 graus Celsius, enfrentando a superioridade aérea aliada que atacava impiedosamente qualquer coluna de transporte. O impacto psicológico era profundo. Os soldados do Afrika Korps sabiam que, mesmo que vencessem a batalha taticamente, eles não tinham a capacidade de sustentar o ganho, pois a cadeia de suprimentos havia sido estrangulada a centenas de quilômetros de distância. A situação se deteriorou ainda mais durante o impasse que se seguiu à primeira Batalha de Alamein, de julho a setembro de 1942. O eixo usou este período para tentar desesperadamente construir suas reservas, mas a sombra de Malta pairava implacável. Enquanto a Luftwaffe e a Regia Aeronáutica tentavam neutralizar a ilha, a inteligência ultra alcançou seu pico operacional. Os decifradores britânicos eram tão eficientes que, em certas semanas de agosto, o 8º Exército sabia mais sobre a localização dos navios-tanque do eixo do que o próprio Comando Supremo italiano. Em uma sequência devastadora de ataques, conhecidos como a Operação Pedestal, que ironicamente visava abastecer Malta, o eixo perdeu navios-chave que transportavam gasolina e munição crítica. A tentativa final de Rommel de romper as linhas aliadas antes da chegada dos grandes reforços britânicos e americanos ocorreu no final de agosto, a Batalha de Alam Halfa. O plano envolvia uma última tentativa de flanqueamento, visando os campos de petróleo a leste. No entanto, o fator combustível selou seu destino antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado. As reservas de gasolina eram insuficientes para manter a velocidade e a penetração necessárias. Montgomery, agora no comando do 8º Exército, havia aprendido com as táticas de Rommel. Ele não cedeu terreno. Ele permitiu que Rommel avançasse para posições onde a logística alemã seria ainda mais frágil e, crucialmente, onde a aviação tática aliada poderia massacrar os comboios de suprimentos em campo aberto. Os tanques alemães, como o novo Panzer IV de cano longo, modelo G, eram tecnologicamente superiores aos tanques americanos, M3 Grant e M4 Sherman, que começavam a chegar em grande número, especialmente em termos de alcance e precisão. No entanto, essa superioridade técnica era anulada pela escassez de combustível. O exército britânico podia se dar ao luxo de enviar ondas de Shermans, sabendo que cada tanque destruído poderia ser prontamente substituído e reabastecido. Rommel, por outro lado, observava seus panzers ficarem parados por falta de gasolina, tornando-se alvos fáceis para a artilharia aliada e os caças-bombardeiros. A derrota em Alam Halfa forçou o Afrika Korps a recuar para suas posições de partida. E nesse momento, o destino da campanha estava selado. Rommel já não detinha a iniciativa, e o combustível que desesperadamente precisava estava no fundo do Mediterrâneo, ou ainda nas refinarias alemãs, preso pela prioridade da Frente Oriental. A preparação aliada para a Segunda Batalha de El Alamein, em outubro de 1942, foi um estudo de caso em logística e planejamento meticuloso. Montgomery acumulou uma força de 195 mil homens, mais de 1.000 tanques
e uma superioridade esmagadora em artilharia, cerca de 900 peças. Essencialmente, o 8º Exército tinha uma vantagem de 2-1 em homens e 3-1 em tanques e aeronaves. O que impulsionava essa máquina era o volume de combustível. Os aliados não apenas tinham o suficiente para seus veículos de combate, mas também para manter um ciclo ininterrupto de transporte e, mais importante, para a supremacia aérea. A Luftwaffe e a Regia Aeronáutica, baseadas em aeródromos a centenas de quilômetros de distância, operavam com severas restrições de combustível de aviação de alta octanagem. Isso limitava suas surtidas e, crucialmente, a capacidade de proteger os comboios marítimos e as linhas de suprimentos terrestres. O combustível de aviação, querosene ou gasolina de 100 octanas, uma substância ainda mais refinada e escassa do que a gasolina para tanques, era o verdadeiro calcanhar de Aquiles. Sem cobertura aérea constante, a linha de vida marítima do eixo estava condenada. Quando a Segunda Batalha de El Alamein começou em 23 de outubro, a estratégia de Montgomery era de atrito, projetada para destruir metódica e lentamente a capacidade de combate do eixo. O ataque foi precedido por uma barragem de artilharia tão intensa que se diz ter sido audível a 200 milhas de distância, consumindo quantidades inimagináveis de munição, um luxo logístico que Rommel não podia sequer sonhar. Quando os Panzers foram chamados para contra-atacar, a falta de combustível se manifestou de maneira dramática. As divisões blindadas italianas e alemãs eram forçadas a operar em um modo estritamente defensivo, incapazes de realizar as manobras laterais e as estocadas rápidas que haviam sido a marca registrada de Rommel. O combustível se tornou o fator limitante de tempo. As unidades conseguiam se mover para engajar o inimigo, mas não tinham a gasolina necessária para recuar ou reposicionar-se taticamente de forma eficaz após o combate. Os relatórios do quartel-general alemão em Alamein, durante os primeiros dias da batalha, são um testemunho da crise do combustível proibido. Em 26 de outubro, Rommel alertou o Comando Supremo que suas reservas de combustível estavam quase esgotadas. Ele havia sido forçado a desativar companhias inteiras de caminhões e veículos de apoio para drenar seus tanques e realocar o líquido para os tanques de combate restantes. A batalha evoluiu para um lento e doloroso moedor de carne, onde a superioridade material aliada venceu o último fôlego tático do eixo. Quando Montgomery lançou a Operação Supercharge, o segundo assalto maciço, o eixo estava irremediavelmente paralisado. Em 2 de novembro, o estoque de gasolina para os Panzers havia atingido 0 em várias unidades. Rommel, confrontado com a aniquilação completa de seu exército, solicitou permissão a Hitler para uma retirada total. A ordem de Hitler, lutar até o último homem, era irrelevante. O exército não podia lutar porque não podia se mover. Rommel, ignorando a ordem suicida, iniciou a única opção restante, uma retirada desesperada, impulsionada pelo racionamento severo e pela esperança de encontrar depósitos italianos mais a oeste. A retirada da Força Panzer Armada África, entre novembro de 1942 e janeiro de 1943, foi uma corrida de 1.400 milhas ao longo da costa da Líbia. O que começou como uma força blindada coesa, transformou-se em uma longa coluna de veículos enferrujados, destruídos ou simplesmente abandonados por falta de óleo. As tripulações eram frequentemente forçadas a sabotar seus tanques mais valiosos, Panzers IV e os novos Tigres, porque não havia combustível suficiente para movê-los para fora do alcance dos aliados. Essa sabotagem, tecnicamente necessária, era um ato simbólico da derrota logística. O deserto estava repleto de carcaças que não foram destruídas pelo fogo inimigo, mas pela simples inanição energética. A situação foi agravada pela eclosão da Operação Tocha em novembro de 1942. O desembarque aliado na África do Norte francesa, Marrocos e Argélia. De repente, o eixo estava preso em uma pinça dupla, forçado a lutar em 2 frentes, uma recuando da Líbia e outra tentando conter o avanço anglo-americano a partir da Tunísia. A Tunísia,
Embora geograficamente mais próxima da Itália, possuía portos limitados. Os comboios de suprimentos agora tinham que atender às necessidades defensivas da Tunísia, onde as unidades alemãs estavam se reagrupando, além das unidades em retirada. A prioridade logística se deslocou drasticamente para a Tunísia, mas o volume total de suprimentos transportados nunca foi suficiente para suprir as demandas crescentes. A superioridade aérea aliada no Estreito da Sicília era agora quase total. As perdas de suprimentos no Mediterrâneo voltaram a níveis proibitivos. Enquanto as tropas em terra lutavam heroicamente, como na Batalha do Passo de Casserini em fevereiro de 1943, suas vitórias táticas eram momentâneas, pois não podiam ser exploradas. Após Casserini, as unidades blindadas alemãs tiveram que cessar o avanço não por contra-ataque maciço, mas pela necessidade de reabastecer a frota de tanques. Um reabastecimento que nunca chegou em tempo hábil ou volume suficiente. Os últimos meses da campanha na Tunísia foram um desfecho previsível. A acumulação de forças aliadas, impulsionada por um fluxo irrestrito de recursos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, cercou o que restava do Afrika Korps e do exército italiano. O combustível não era apenas escasso, ele estava praticamente inexistente. Em maio de 1943, quando as últimas unidades do eixo se renderam, mais de 250 mil soldados alemães e italianos foram capturados. O colapso não foi uma falha de doutrina tática ou moral, mas a falha absoluta em sustentar uma guerra mecanizada a milhares de quilômetros de suas fontes de produção, sob a pressão de uma logística marítima dominada pelo inimigo. A campanha da África do Norte e a derrota final de Rommel serve como um estudo de caso fundamental na história militar sobre os limites da guerra de movimento sem o apoio logístico adequado. Rommel provou ser um mestre na arte da guerra no deserto, explorando a mobilidade tática para superar a superioridade numérica inicial dos aliados. Contudo, essa doutrina de guerra, intrinsecamente dependente do motor de combustão interna, exigia um suprimento infinito daquela substância que se tornou o seu combustível proibido, o óleo destilado. A Alemanha, um país cronicamente dependente de petróleo sintético e lutando em múltiplas frentes, nunca conseguiu alocar a prioridade de transporte necessária para sustentar a aventura africana. Cada barril de combustível gasto no deserto era um barril que faltava na frente oriental, onde a guerra de atrito com a União Soviética exigia vastas quantidades de suprimentos. A decisão de Hitler de priorizar a invasão da União Soviética sobre o reforço da campanha africana condenou o eixo no norte da África à estagnação e, eventualmente, à rendição. A verdade é que a genialidade de Rommel como comandante tático não podia superar a matemática fundamental da guerra industrial. O eixo simplesmente não conseguia entregar combustível suficiente através do Mediterrâneo para sustentar operações ofensivas prolongadas no norte da África. Cada avanço esticava as linhas de suprimento ainda mais. Cada batalha consumia estoques insubstituíveis. E cada navio-tanque, afundado no Mediterrâneo, aproximava a inevitável derrota. A máquina de guerra alemã na África estava funcionando no vapor muito antes da rendição final na Tunísia. O deserto, com suas longas distâncias, areia abrasiva e calor extremo, magnificou a vulnerabilidade logística. O sucesso do Afrika Korps foi sempre temporário, um empréstimo pago com suprimentos capturados. Uma vez que o 8º Exército Britânico estabilizou suas linhas de suprimento e, crucialmente, após a inteligência ultra ter sistematicamente dizimado a rota de abastecimento marítimo do eixo, a mecânica da guerra se inverteu. A diferença entre os tanques aliados, avançando com seus tanques cheios, e os panzers alemães parados, aguardando desesperadamente o reabastecimento que nunca viria, resume a história da campanha. A vitória dos aliados no norte da África não foi apenas uma vitória tática ou estratégica, mas um triunfo da logística sobre a genialidade tática. Um lembrete vívido de que mesmo a mais brilhante das máquinas de guerra se torna inútil quando lhe falta o combustível para fazer girar suas engrenagens.
A areia do Saara, que cobriu os pneus dos caminhões abandonados e os canos dos tanques silenciados, permaneceu como a testemunha muda da impossibilidade de vencer uma guerra de movimento sem o fluxo irrestrito de óleo. O combustível proibido havia provado ser não apenas escasso, mas em última análise inacessível nas quantidades necessárias para a vitória, e com sua ausência, a lenda da raposa do deserto chegou a um fim inglório, mas inevitável, nas areias implacáveis do norte da África.